Inicialmente, o nosso boa tarde a todos. Eu quero estender o meu agradecimento a todos e a todas também por estar neste momento aqui juntamente com o presidente Sidney, onde vamos falar um pouco da nossa história e o Sidney um pouco mais a nosso momento contemporâneo agora, então, presente e futuro. É um momento para nós, olhando este público, a maioria deles teriam condições de falar o que eu vou falar, porque conhece o Sicredi muito bem e há muito tempo. Então, isso mostra que o Sicredi é o que é, porque tem esse grupo do dia a dia fazendo o cooperativismo. E o cooperativismo não se faz sozinho. Até o momento aqui no almoço de ideias se fazem dois nesse dia. Nós precisamos nos aproximar. Por quê? Porque o Sicredi é uma cooperativa de crédito e uma cooperativa de crédito é uma sociedade de pessoas, enquanto um banco é uma sociedade de capital. E a sociedade de pessoas se fortalece sempre pelo relacionamento. Dias atrás, eu estava em São Paulo falando com o presidente de um grande banco privado e ele queria um encontro nessa semana. Eu disse, não, eu preciso ir a Santa Rosa, que tem lá uma cooperativa de crédito, que a gente fez parte uma determinada época, e eu vou fazer uma palestra. Falei isso para ele, mas sim, novo. E ele disse, olha, eu vou te dar um feedback. Cuida com isso. Todos os presidentes de bancos que começaram a fazer palestras se deram mal. Porque tu sai do técnico e vai para o político. Cuida com isso. Não, digo, eu vou lá fazer para os meus amigos, meus conhecidos, meus associados, uma fala do que é o Sicredi e o que foi também no passado. Tem três figuras que a gente precisa citar, né? Inclusive quem for no CAS, lá na Assis Brasil, no pátio lá a gente fala o CAS porque é o Centro Administrativo do Sicredi. Lá vai ter 3 bustos, o primeiro do Raiffeisen, que é um alemão que começou o cooperativismo na Europa há mais de 200 anos. O segundo é o padre Theodor Amstel. Esse a gente já viu falar, ele não conhecia ele, mas já vi falar dele também, porque ele chegou em Nova Petrópolis em 1902. E o Mário Krug Guimarães. O Mário Krug Guimarães, esse sim, é aqui um cidadão aqui das Missões, de Santo Ângelo, funcionário do Banco do Brasil, não tinha formação, ele era autodidata, mas foi o que nos deu o movimento e a partida para começar a se trabalhar novamente o cooperativismo de crédito. Eu estou aqui com nós aqui o Márcio Porte, levanta a mão, Márcio, só para o pessoal. Esse cara é o que escreve livros do Sicredi e que estuda, esse é o estudioso e é o presidente da central onde que eu era o presidente. Né? Então, provavelmente, tem alguns dados que eu tenho um entendimento diferente e na pesquisa dele, lá depois ele vai me corrigir. Mas esse é o estudioso do Sicredi, então, e tem vários livros já, e tem todo esse conhecimento, inclusive pesquisando na Alemanha, fora do próprio Brasil. Seguindo, então, em 1902, o padre Theodor, ele estava lá em Nova Petrópolis, constituiu a primeira cooperativa de crédito, que na época se chamava lá Caixa Rural da Linha Imperial. Hoje tem todo um monumento lá, toda uma estrutura, que quem for lá pode conhecer e com certeza vai ter uma boa impressão do que é o cooperativismo de crédito hoje, não só no Brasil, porque ali tu tem uma leitura de mundo também. Em 1905, o padre Theodor veio também para aqui a colônia Cerro Azul, que
que na época não era Cerro Largo ainda. Aqui eu discordo um pouco do Márcio, porque ele disse que vinha numa mula, eu acho que ele vinha de trem, embarcado e descia ali em Santa Maria, depois vinha até Santo Ângelo, ali pegava a mula dele e vinha, porque senão dava um tempo. Eu acho que ele chegava cansado aqui em Cerro Largo. Mas ele veio a Cerro Largo em torno de 1905 e em 1913 constituiu-se a Caixa Econômica de Empréstimos Cerro Azul. Nesse momento, depois do primeiro momento ali junto porque já tinha uma segunda ali em Lajeado também, então era Nova Petrópolis, Lajeado, Cerro Azul já foi a terceira, porque Lajeado foi em 1906. No Brasil se constituiu mais de 500 cooperativas de crédito. Cooperativas que estavam espalhadas pelo norte, nordeste, sul e sudeste. Só no centro-oeste que não tinha. Mais de 500 cooperativas de créditos, onde as remanescentes depois, eu vou citar elas depois. Nesse momento, de 1960 até 64, tivemos a intervenção militar, aonde não se conseguiu mais fazer reuniões e assembleias, porque não podia ter agrupamentos de pessoas, e isso não tem como fazer no cooperativismo, não importa se é de crédito ou qualquer outro ramo. Por quê? Porque precisa se fazer assembleias, reunir o conselho de administração, e o que aconteceu? Aconteceu que elas foram sendo liquidadas uma atrás da outra, foram desmontadas, e chegamos ali em 1980, então, com a de Nova Petrópolis, a de Lajeado, Cerro Largo, que é Santa Rosa, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Rolante, Serra do Cadeado, que é Ijuí, Porto Alegre, Agudo, que é Candelária, e Criciúmal, que hoje é 3 de Maio. Então, essas foram as remanescentes de 500 cooperativas de crédito naquele momento. E seguiu até 80, só no desmonte, e muitas sucumbindo no meio do caminho. Tinha uma aqui em Santo Cristo que foi liquidada em 79. Se aguenta um pouquinho mais, era mais uma centenária, né? Ela, na iminência de mudar a lei, acabou sendo liquidada. Aí começa a minha história aqui. Agora a gente sai um pouco daqui, eu sou testemunha ocular, né, do que aconteceu daqui para frente. A criação de novas cooperativas de crédito. Eu, em 80, Valdir Carpenedo foi meu colega de direito, só que ele era um pouco mais na frente, eu me formei um pouco logo após, em 80. Em 81, eu montei meu escritório, lá em março, e comecei a trabalhar. E tinha muitas cooperativas do ramo agro aqui na região. Tuparendi tinha 2, a Coopertal e a Candeia. Campinas tinha 8 de Maio. Tucunduva, a Cultura, São João Batista. E eu acabei fazendo assessoria jurídica para 8 cooperativas. E nisso, a Cotriosa, que ela comprava o produto dessas cooperativas, porque eles não tinham poder de barganha pela quantidade de produtos que eles recebiam. Aí pediram, e eu fazia essa parte de contratos, de parcerias, e aí o Antônio Albino Lazarete, que era o presidente na época, ele gostou desse trabalho, ele disse: vem trabalhar comigo. Eu disse: mas tem o Barilli que está aqui dentro. Não, o Barilli vai cuidar mais da parte tributária, e também ele vai cuidar da parte mais do departamento de pessoas. E tu cuida da parte comercial aqui. Aí no início do mês de abril deste ano de 1981, tivemos uma convocação por parte da FECO Trigo para nós irmos a Porto Alegre
que o Mário Cruz Guimarães queria falar com todas as cooperativas do ramo agro. E era forte naquela época. Tinha uma Cotrijuí muito forte, uma Cotrisa, uma Cotricruz em Cruz Alta, uma Copasso em Passo Fundo, a Cotrimaio aqui também. E fomos lá. Chegamos lá, a conversa não era com o Jarbas Pires Machado, e sim com o Mário Cruz Guimarães, que era um vice-presidente e que tinha se aposentado do Banco do Brasil. Aí, na dificuldade de crédito naquele tempo, porque quem bancava o crédito para o produtor era o Banco do Brasil, através do repasse. Fazia um contrato mãe com a cooperativa de produção, e a cooperativa de produção tinha um balcão de repasse e fazia um contrato, uma cédula filha para o associado. Então, era atendido dessa forma. Às vezes demorava um pouco mais, e aquelas filas na área de fazer custeio, fazer repasse, isso incomodava as cooperativas do ramo agro. Naquele momento ficou definido em assembleia lá, nesse mês de março de 81, que em todas as sedes das cooperativas do ramo agro ia nascer junto uma cooperativa de crédito. Cotriosa, Credivosa, Rana Sistema, Cotrimaio, Credimaio, Cotrisa, Credisa, Contu, Credituva e aí por diante. Se formou, então, uma rede de cooperativas de crédito novamente, mas com muita dificuldade, dependendo das cooperativas do ramo agro em tudo, desde veículo, prédio, funcionários, não tinha rentabilidade. Aí eu vejo o pessoal da Coopermil, por que a Coopermil não? Porque a sede da Coopermil era em Cinquentenário. E Cinquentenário, naquele momento, que era Tuparandi, não caberia, como a própria Credituva, depois foi incorporada por Santa Rosa, porque não tinha área de ação para desenvolver uma cooperativa grande naquele momento, que encontrasse ali o ponto de equilíbrio dos seus custos, né? Seguimos nessa caminhada com muita dificuldade, que pulou. Aí nós tivemos, naquele momento, o número que nós tínhamos de compensação era do BNCC, Banco Nacional de Crédito Cooperativo. Nós tínhamos um cheque feito aqui na gráfica CUT, um chequezinho que não tinha muita qualidade, mas tinha o número de compensação. E ele transitava normalmente. Vou ter que apurar um pouco mais, que o meu tempo estava meio rapidinho, né? Aonde, com a Fernando Collor de Mello, ele liquidou o BNCC. Do dia para a noite, nós ficamos sem o número de compensação. Aí a coisa complicou. Porque o associado queria saber onde é que estava o dinheiro dele, onde é que estava a aplicação, como é que ele ia sacar. O cheque não tinha compensação, não valia. Era uma ordem de pagamento à vista, sim, mas não, ninguém queria receber. Aí a dificuldade ficou um pouco pior. Mas aí começou a se trabalhar uma solução caseira. Fez uma reunião com todos os bancos para eles receberem o nosso cheque, que vinha através do comércio ou da indústria ou dos clientes do comércio, dos mercados, que levassem lá, os bancos recebessem e eu, à tardinha, sairia do escritório e compraria com um cheque do Banco do Brasil. O que aconteceu logo ali, né? Quer dizer, só 3 bancos aceitaram: o Sul Brasileiro, o Banrisul e o Banco do Brasil. Aí, antes do horário da compensação, eles me ligavam, eu pegava um talão de cheque do Banco do Brasil, ia nesses 3 bancos e comprava os cheques que eles tinham recebido dos seus clientes.
Só que ninguém queria receber mais lá no mercado também. Mas daí apareceu um alemãozinho aí que muita gente conhece ele, o Silvério Edmundo Bernstein. O Silvério Edmundo Bernstein ele tinha uma fazendinha aqui no Rincão do Souza, andava com um Jeep Toyota capota de aço. E ele, numa reunião do conselho, ele era conselheiro, disse: não, agora em diante vamos falar para todos os nossos associados que eles têm que comprar. E depois que passou no caixa, pagar com esse cheque que não tinha compensação. Acho que o Salinho aí marchou em algum desses também. Mas o que aconteceu ali? Aí o Silvério, na primeira investida dele, ele fez uma compra caprichada de uns 2 carrinhos de mercado, chegou no caixa, passou tudo e foi pagar, não recebeu. Aí ele disse: não, então vocês, já que não recebem o meu dinheiro, vocês ficam com a mercadoria de vocês, que eu fico com o meu dinheiro, vou comprar em outro lugar. E isso começou a se disseminar isso aí, e aí começaram a receber, mas só tinha depósito no Banco então Sul Brasileiro, Banco do Estado e o Banco do Brasil. Mas foi um momento muito difícil. Eu estou numa ordem aqui de datas. Em 95, nós criamos aqui a União Faz a Vida. Eu acho que é a época do Aldair, que foi gerente aqui. Eu sei que está com nós aqui também o Anacleto Giovetti, que também foi gerente do Sicredi, um gerente de relacionamento, aonde aqui foi uma pontinha de inveja, né? A Cooperluz criou o cooperativismo nas escolas. E o presidente do Sicredi nesse momento era o Lorival Bubrix, e ele disse: não, se a Cooperluz tem esse cooperativismo nas escolas, nós vamos criar o nosso também. Aí ele foi a Porto Alegre e foram lançar depois em Santo Cristo, quando o prefeito era o Canísio Osto. Aí deu umas confusão aí de intercooperação, mas depois, quando eu assumi de novo, aí eu fui lá, procurei a Cooperluz, elas vão fazer uma parceria e segue então o cooperativismo nas escolas, e a gente soma esse trabalho. O que importa é o que a gente vai passar aos alunos e professores, e não o nome, e quem é o padrinho desse desenho aí. Em 95, aí a gente conseguiu criar o nosso banco, o Banco Sicredi. Até hoje o pessoal diz o seguinte: pô, mas é banco? Não, o Sicredi é cooperativa de crédito, mas nós temos um banco porque tem produtos e serviços que precisa ser de banco. E foi por causa da compensação. Aí que a gente criou, então, o nosso Banco Sicredi, que está até hoje. E a gente cuida de não dar muito lucro, porque a tributação é muito pesada. Então a gente cuida de trabalhar bem no limite e passa tudo pelo cooperativismo de crédito. Em 2003 foi o maior momento do Sicredi, porque até ali nós éramos uma cooperativa segmentada, cooperativa de crédito rural. Se não fosse agricultor, não podia trabalhar. Aí tinha o advogado, que era agricultor, o dentista, que era agricultor, o médico, esses a gente associava porque tinha uma ligação com a atividade primária. Mas se não fosse ligado à atividade primária, não podia se associar ao Sicredi. E essa lei, a resolução 3.106 de 2003, essa nos deu o alvará do crescimento, liberdade de contratar e associar quase todos os cidadãos aí que faziam parte da comunidade. Em 2010, nós estávamos crescendo muito e começou a ficar apertado o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, ele é importante como limitante do crescimento de uma cooperativa. Aí nós procuramos, porque o Rabobank ele é uma cooperativa de crédito da Holanda e a mais importante da Europa, que tem o seu
o seu reconhecimento por todos os bancos e pelo mundo, e ele está presente aqui no Brasil também com alguns escritórios, principalmente no Norte e no Centro-Oeste. Aí fizemos essa parceria, naquele momento eles ficaram com 3% do nosso patrimônio líquido, e faz uns 5 anos para cá que a gente não está mais capitalizando os dividendos. A gente quer ter eles como parceiro, porque eles dão status para nós como cooperativa de crédito, por ter essa origem europeia e esse tamanho, e ao mesmo tempo agora ele está com 1%. Só que não pode baixar de 1%, porque senão a tributação é mais pesada. E aí ficaria difícil para essa parceria. O contrato é até 2030, então temos 7 anos pela frente ainda. Se segue depois ou não, aí vai ser decidido. Em 2010 vem a nossa unificação aqui, onde tinha a Grande Santa Rosa, que já era uma cooperativa grande, a Missões, que era uma cooperativa grande em área, em geografia, em expansão, só que não tinha patrimônio líquido, e a nossa Cego Azul, que é uma cooperativa pequena, bem estruturada, e quase centenária. Aí que a gente fez uma reunião, montou primeiro uma SUREG, e logo ali adiante fizemos a nossa fusão, aonde mantivemos o CNPJ dela em Cerro Largo, porque era importante que ficasse lá, manter, porque nos dava, podia se capitalizar uma cooperativa centenária, por isso que nós temos hoje 110 anos, senão nós estaríamos aí com 42 anos, se não fosse essa incorporação. Fui muito criticado na época, por ter trocado o nome, por ter deixado a sede lá, se nós era 70% dessa união. Mas a minha visão era olhar para frente. Eu sempre olho numa cooperativa que o associado tem que ter ganho. Ele não pode ser sócio de uma cooperativa só para pagar ou receber aquilo que uma outra instituição financeira atende ele nas mesmas condições. Ele tem que ter um ganho. E para ele ter mais ganho, nós precisávamos baixar custo fixo. Então, eu acabava com 2 estruturas de sede, com presidência, com conselho, com toda aquela estrutura que vem junto com uma cooperativa, e fizemos aí, então, essa união. Inclusive, tem um monumento do cooperativismo em Cerro Largo. O Mante foi o nosso advogado na época, porque os bancos de lá fizeram um movimento contrário, achavam que a praça era pública e não podia ter um monumento do Sicredi na praça pública. E aí começaram um processo judicial e vai para cá, vai para lá, e nós estávamos até a fim de... Falei com o Vicine aqui, não, traz para Santa Rosa, que aqui não te recebe. Mas daí eles cederam ali e conseguiram fazer um acordo judicial, e encerrou essa discussão por aí. O FGCOP. O FGCOP é o que hoje nos dá tranquilidade. Os bancos têm o FGC, que indeniza o CNPJ até R$1 milhão e o CPF até 250 mil. Das cooperativas como um todo é o FGCOP. Só que o Sicredi avançou um pouco mais. Ele tem medo sempre de um prejuízo de margem. Aí criamos um fundo regional e um fundo nacional. Grande Palmeiras não estava com dificuldade, mas não crescia. Fizemos a unificação lá com Campo Novo, tinha alguma coisa, o fundo regional foi lá, cobriu, acertou, a cooperativa recebe redondinho, pronto, recebe todos aqueles associados e segue produzindo. Se tiver uma dificuldade maior, aí a gente vai ter que atuar como fundo nacional. Mas até hoje não aconteceu, e o jeito que a gente acompanha, com certeza nunca vamos ver
um Sicredi sendo liquidado. Porque o prejuízo de margem no cooperativismo é pior do que o prejuízo financeiro. E isso tem que se cuidar muito. Então, e no FGCOP a gente só contribui, hoje tem lá mais de 13 bilhões e meio, só que a gente também não... Isso aqui nem meu pai sempre dizia, por que tu paga a Unimed, meu filho? Que eu não uso, que eu estou pagando para não usar mesmo, né? Porque se eu usar, aí a coisa fica mais complicada um pouco também. Esse é o monumento do cooperativismo que está lá na praça, em Cerro Largo. Um movimento recente que nós tivemos, então, o Sidney veio ser presidente, então, da Sicredi União, e eu fui assumir a Central Sul-Sudeste em Porto Alegre. Agora está o Márcio Porte com nós, ele veio, eu fui assumir a presidência do Conselho de Administração da Sicredi Participações S.A., e o Márcio Porte, que está com nós, assumiu então a presidência da Central. A Lei 5764 de 71 era uma lei muito engessada, agora é uma lei, através da 196, que é uma lei complementar, ela deixa o cooperativismo mais leve, mais inovador. Então a gente vai conseguir avançar muito mais com ganhos e se aproximar mais também dos jovens, né? Eles gostam sim de cooperativismo, de colaborar, mas não nesse modelo que estava aí, né? Aí tem os momentos do pioneirismo, que a gente podia, a consolidação do Sicredi e a perpetuação. Isso aqui foi as dificuldades que a gente teve no momento, e por força de horário, não vou entrar muito no detalhe aqui, mas está aqui o Aldair Holtz, né, que foi um dos gerentes nossos, e ele pegou essa época da dificuldade nossa, que foi na época do pioneirismo, né? Nós não tínhamos nada, o Banco do Brasil Central nem olhava para nós, porque não fazia nada, o máximo era liquidar e deu. E a gente até pensou em liquidar na época, porque a coisa não avançava, sem número de compensação, mas insistimos e dá para dizer que valeu a pena. Nós éramos aqui mais pedra do que vidraça, né? Não, o Banco Central não se importava muito com nós, né? Na consolidação, a gente conseguiu tirar a Credivosa de dentro da Quadrilhosa, trazer para o centro, para atender as outras cooperativas do ramo agro. Senão parecia que aquela Credivosa era da Quadrilhosa, né? E como tinha outras cooperativas do ramo agro, quem fez isso é o Lorival Bubrits, contratou o primeiro gerente nosso, o Calixto Matias, que abriu mão de um cargo de gerente do Unibanco para trabalhar na Credivosa, com o carro dele, não sabendo até quando ia, mas a gente tem uma dívida ali com o Calixto Matias, então, pelo trabalho dele junto à nossa Sicredi. E a perpetuação é tudo que tem pela frente. O Banco Central hoje deixa de ser um órgão regulador e fiscalizador, começa a desenvolver o PIX, que é um produto que tira a receita da TED, do DOC, do próprio cartão, fala já em real digital para este ano. Então, no Brasil, o total de ativos, então, do sistema cooperativo de crédito é 518 bilhões, temos 13 milhões quase 14 milhões de associados, em 763 cooperativas. Quando pega consolidado assim, nós estamos bem próximo do quinto maior banco, nós estaríamos em sexto e se aproximando cada dia. O Sicredi cresce em média 120 mil associados mês, de saldo positivo. Essa semana fechou o número de 7 milhões de associados.
Estamos em presença nacional, estamos nos 26 estados e também no Distrito Federal. O ano passado a gente trabalhou com um resultado de 5,9 bilhões, 105 cooperativas e 5 centrais. O horário certinho, 000, né? Agradeço a todos, me coloco à disposição. E eu sei que cada um de vocês aqui tem uma parte desse Sicredi. E com certeza, nesse modo que a gente está trabalhando e operando, a gente vai continuar nesse crescimento. Uma vez levava 5 anos para dobrar de tamanho. Agora, a cada 3 anos, a gente consegue dobrar de tamanho. Então, isso nos orgulha muito. E aqui, quem viu pela rádio, eu já estou fazendo a minha saída do Sicredi. Eu achei que era ir lá, virar as costas e ir embora. Então, em março termina o mandato. Aí disseram, não, tem um mercado que olha para isso. Tu tem que fazer todo um processo, tem que ter uma consultoria de nível mundial, tu tem que uma comissão. E ficou, então, para 2027 eu retorno aqui para Santa Rosa, que essa cidade me encanta muito, presidente Anderson. Eu sei que todos que passam por aqui, eu venho cada 6 meses, um pouco mais, um pouco menos, cada vez que eu venho para cá, ela está melhor. E isso nos ajuda muito a ter vontade de voltar para cá. E dizem que o bom presidente ele faz a boa sucessão, é um dos principais requisitos, né? E depois que eu sair daqui, só melhorou. Eu vou passar para o cara, então, que faz a diferença dessa entrega. Presidente Cid. E agora, né, vai falar o que depois da fala do homem aqui, que tem toda a história na sua jornada. Obrigado, Fernando. Obrigado pelas palavras. E é tão importante, né, quando a gente tem esse olhar trazendo toda a história da cooperativa, que às vezes a gente, quando olha para um Sicredi, por exemplo, a gente acha que ele sempre foi desse tamanho, né, e lembrar e pensar que lá na época se tinha que percorrer os bancos para comprar de volta o cheque para tentar fazer com que alguém aceitasse. Isso se transformou no que é hoje um Sicredi. Então, quando a gente olha esses 120 anos do sistema, dos 120 anos, 110 anos, a Sicredi União faz parte, então, frente a toda essa história que o Fernando vem contando. E o que a gente vem buscando fazer dentro do sistema todo, e principalmente nesse olhar que a gente pode ter dentro da Sicredi União e a nossa área de atuação, é cumprir com o que está na tela. Construir juntos uma sociedade mais próxima. Essa é a grande busca. Essa é a busca que cada um dos colaboradores, associados da cooperativa, coordenadores de núcleo, conselhos, vem fazendo a cada dia. E a gente acredita muito nisso. A gente acredita que através do cooperativismo, através da cooperação, a gente vai gerar, sim, Douglas, essa mudança que a gente pode ter uma sociedade melhor e cada vez mais bem desenvolvida. E aqui trazendo para vocês, é aqui que a gente atua. Está aqui a nossa área de ação. 39 municípios aqui na região Missões Noroeste do Rio Grande do Sul e num projeto mais novo, mais inovador, com 22 municípios, depois de aprovado nas assembleias junto aos nossos associados, lá no sul do Espírito Santo, que era o único estado que não tinha ainda a presença do sistema Sicredi, e ficou, né, Márcio, para a Central Sul-Sudeste aí fazer o desenvolvimento lá, e achamos que era o momento, mas só chegamos nesse momento depois de estar literalmente presente nos 39 municípios aqui da região, onde nós já estamos com 51 agências. Então, quer dizer, assim como Santa Rosa não tem só uma, outros municípios a gente já vem atendendo mais. E lá no Espírito Santo nós já estamos aí fechando neste ano 2 anos de atuação lá, com 9 agências. No sábado vou para o Espírito Santo novamente, na terça-feira a gente inaugura a nossa 10ª agência lá no Espírito Santo. Então esse é o trabalho da cooperativa na ação, na atuação e no desenvolvimento do cooperativismo. E a gente mostra que a gente pode unir o que acontece aqui nessa região Noroeste Missões
junto com o Estado capixaba e gerar realmente desenvolvimento. Então é isso que a gente consegue realizar. Eu estava em Santo Ângelo na terça-feira de manhã fazendo uma fala lá na Associação Comercial e a nossa chegada lá no Espírito Santo, o pessoal reclamava que não tinha uma carne boa gaúcha. Através dessa relação de negócios, assim como tem muito granito que chega aqui na nossa cidade, vindo lá do sul do Espírito Santo, lá de Cachoeiro, lá de Castelo, que são cidades de atuação da cooperativa, a gente já conseguiu levar a carne do Calegaro para os supermercados lá. Vamos ver o pessoal da Libem aí, daqui a pouco a gente consegue levar o suíno da Libem para lá. E é isso que o cooperativismo faz. Integra as regiões para que a gente possa gerar cada vez mais desenvolvimento para todos. Não é um olhar individual. E essa foto simboliza que a gente consegue ter esse olhar nacional que o Fernando trouxe, mas com uma atuação local, que está aqui representado então as nossas 6 agências da cidade. Agência do Centro, Agência da Praça, Agência do Bairro Cruzeiro, Agência junto ao Hospital Vida e Saúde, um grande parceiro, Agência junto à Prefeitura Municipal, outro gigante parceiro do desenvolvimento do cooperativismo, no bairro Sulina, talvez tenha uns que nem passam por lá, nem sabem que tem uma agência do Sicredi lá. E aqui de primeira mão para vocês, o que é para ser, e está só um esboço de fachada, a nova agência do bairro Cruzeiro, já que a gente está expulsando a turma lá do bairro Cruzeiro da agência, porque a gente está precisando, né, Márcio, desenvolver um pouco mais a nossa superintendência, porque aqui, na foto do meio, bem em cima, ali onde fica a superintendência da cooperativa, está a agência de Cruzeiro, e às vezes as pessoas não têm noção. Toda a administração dessa região que a gente mostrou há pouco é feita dali. A gente tem mais de 200 pessoas trabalhando em prol do desenvolvimento do cooperativismo somente ali naquele prédio. Então, esse é o olhar de expansão do Sicredi, e eu costumo dizer a estes 200 mil associados, 202 mil associados hoje, um pouco mais, que eles podem ter o Sicredi na palma da sua mão, através do seu smartphone, dentro de casa, através do computador. Ele vai fazer todo o relacionamento que ele quiser e precisar com o Sicredi. Mas se ele quiser, através de um aperto de mão, ele vai poder ir até uma das nossas agências, conversar com o nosso colaborador e ter do nosso colaborador o melhor atendimento, que a gente vem preparando eles para isso. E aqui a gente vem olhando um pouco, eu vou passar bem rápido essa parte, para que vocês vejam do que o Fernando contou, que começou essas cooperativas, essa cooperativa, o que ela se tornou, e aqui a gente tem sempre como referência 2010, que foi o ano da união das cooperativas, e o que ela apresenta hoje. Quando a gente olha uma cooperativa que tinha menos de 90 mil associados, quando a gente olha aqui uma cooperativa que tinha 500 milhões em recursos administrados, e chega hoje aí a quase 6 bilhões em recursos administrados, administrando os recursos dos seus associados. Então esse é o trabalho da cooperativa, que cresceu de uma carteira de crédito aí inferior aos 300 milhões e chega na data de hoje a uma carteira de crédito de quase 5 bilhões emprestados aos associados, em investimentos, custeios das mais diversas modalidades, e o crédito de forma geral, que é o que fomenta o desenvolvimento de qualquer empresa, de qualquer região, e traz desenvolvimento. Se não fosse o crédito, isso não aconteceria. As empresas não venderiam, as empresas não investiriam, e esse é o trabalho que uma cooperativa faz, com grandes diferenciais. Por quê? Porque quando ela olha para esses recursos administrados, quando a gente olha, por exemplo, que a cooperativa ela tem poupança, mas eu tenho poupança em qualquer outra instituição financeira. Exato. Só que às vezes o próprio associado não se dá conta que a poupança que ele mantém em outra instituição financeira, ela tem 12 rendimentos. E ela tem o mesmo rendimento em qualquer lugar. Agora, no Sicredi, no último ano aqui, meu diretor Giovanni deu 2 rendimentos a mais, né? Ano passado foi 2,5, que vai depender muito da Selic e da distribuição de resultado. Por que que no Sicredi rendeu os 12 meses, mais um 13º e um 14º? Porque o associado participa da distribuição dos resultados. E às vezes o próprio associado não tem conhecimento disso. Esse é o papel de uma cooperativa. E quando a gente olha para a distribuição de resultados, a gente valoriza isso. É esse crescimento que é diferenciado. E o recurso é da região e permanece na região.
quando a gente olha para o patrimônio da cooperativa, quando a gente olha para o crescimento dos ativos, a gente vê que esse negócio vem dando certo, sendo trabalhado com muita seriedade. Quando a gente olha para os resultados e a gente vê que na união das cooperativas ela gerava um resultado de 15 milhões e hoje, no último ano, ela gerou um resultado superior aos 114 milhões, a gente vê o desenvolvimento desse negócio e com uma questão extremamente importante. No ano passado, 50% desse resultado voltou para o associado. Então a gente está falando de mais de 50 milhões que ficaram aqui. Teve associados que movimentam um pouco com a cooperativa, que às vezes, eu recebi R$1 de distribuição de resultado. Ótimo! Onde é que está o maior volume de recursos que tu controla? Quanto você recebeu lá de resultado? Até hoje não recebi respostas. Então essa é a grande diferença. E esses 50 milhões que voltou para cada um dos associados, ele segue reinvestindo aqui. Esse é o diferencial de uma cooperativa e do trabalho que ela realiza dentro da comunidade. Porque o associado participa, ele tem realmente essa geração de lucro, essa geração de resultado, essa participação nas sobras que a cooperativa gera. Porque é ele que está gerando esse resultado. Esse valor permanece na região. E daí a gente faz a pergunta, se todos esses 200 mil associados estivessem trabalhando com outra instituição financeira, para onde iria esses 50 milhões que voltou para o bolso deles? Para o bolso do banqueiro, 1, 2, 3, meia dúzia, dono do banco, ou para o governo, quando a gente fala em bancos do governo. Então é essa reflexão que a gente sempre deixa quando a gente fala da cooperativa, quando a gente fala do cooperativismo, porque é isso que acontece na íntegra, é isso que acontece quando se gera desenvolvimento. E tudo isso é feito por uma marca muito importante que nós valorizamos muito e atingimos nessa semana, por 1000 colaboradores que atuam nesta empresa, que atuam dentro da Sicredi União, Rio Grande do Sul, Espírito Santo. Destes 1.130 e poucos, se eu não me engano, já está o número, que a cada pouco vai crescendo, atuando hoje no Espírito Santo. E com um índice de satisfação que eles manifestam de 90% por estarem trabalhando junto à cooperativa, que investe neles, que investe em educação, formação, com parcerias locais, com FEMA, com Unijuí, com CETREM, com URI, mas também com parcerias e MBAs que a gente traz para formar eles pessoas melhores e atenderem ao nosso associado, de FGV, de SPM e assim por diante, parcerias inéditas com FAOR e CETREM, que juntam as universidades para montar cursos de formação e desenvolvimento das pessoas, porque nós acreditamos que é através do desenvolvimento das pessoas, é através da formação dos nossos colaboradores que a gente vai ter uma região melhor e cada vez melhor. Isso gera um índice de satisfação dos nossos associados de 77%. E para nós isso é muito bom, por quê? Porque para chegar a esse índice, o associado, quando recebeu uma ligação de entrevista de como está a relação dele com a cooperativa e o atendimento da cooperativa para com ele, se ele deu nota 8, já não conta aqui. Eu ficava feliz quando tirava nota 8 na escola, 7 já estava bom. Se ele não der nota 9 ou 10, ele não vai estar contando aqui nesse índice. Bom, Gabriel, falei isso e eu cobro o Gabriel de tirar 8, 9, agora me dei mal, né, Gabriel? Faz parte, esqueci que ele estava participando aqui pela primeira vez, escutando o pai dele, agora eu vou ter que remendar a história. Mas é isso que a gente busca, gente. E tudo isso gera todo esse ecossistema que está na tela de desenvolvimento, que começa onde? Principalmente no olhar para a individualidade do associado. O que cada um dos nossos associados precisa, é ali que nós vamos agir. Por quê? Eu costumo dizer para estes 1000 colaboradores que nós não somos tiradores de pedido. Que isso é muito simples para ser feito. E nós não somos uma instituição para tirar pedidos. Nós somos uma instituição para entender a necessidade do associado e atender nessa necessidade. E com isso vem toda essa cadeia de valor que vem dos resultados gerados, que eu comentei, dos 50 milhões que retornaram do ano passado para o associado. Aqui a gente fala dos investimentos de fundo social da cooperativa, que é recurso do associado, que é parte do recurso da cooperativa. Não,
é parte das sobras que o associado abre mão e todo ano 2,5% desse resultado é destinado para entidades sem fins lucrativos que são atendidas pela cooperativa. Desde a criação do Fundo Social foram mais de 8 milhões destinados na região para as entidades sem fins lucrativos. Está um exemplo aqui do nosso Hospital Vida e Saúde. Só no ano passado foram 2 milhões destinados às entidades. Quando a gente fala para os associados, você contribui com alguma entidade? E ele diz que não, a gente diz sim, você contribui. Porque parte do resultado que você gera está indo para essas instituições. Aqui tem um comparativo que eu acho interessante. E aqui eu, de forma alguma, falo mal do programa Criança Esperança, por favor. É um excelente programa que também olha para esse desenvolvimento. Só que ele é um programa hiper conhecido em rede nacional pela abrangência da mídia. E no último ano ele destinou 15 milhões para as entidades sem fins lucrativos. O Sistema Sicredi, unindo as cooperativas que trabalham o Fundo Social, no último ano destinou mais de 40 milhões para atender o mesmo tipo de projeto das entidades sem fins lucrativos. E essas questões a gente precisa falar, porque às vezes as pessoas não sabem, o próprio associado não sabe que ele está contribuindo com tudo isso. Então a gente precisa trazer a público. Quando a gente fala de apoios, participação, patrocínio da cooperativa, a gente está falando da nossa interação com a comunidade. E hoje eu posso dizer com todas as letras que porque isso dizem para a gente, muitos eventos na região, muitas feiras, muitos acontecimentos, não existiriam se não fosse o apoio financeiro da cooperativa, mas não só o apoio financeiro, a participação dela para que muitos eventos, feiras acontecessem. O voluntariado ajuda muito na região. E algumas coisas eu comento. A gente só vai sentir falta quando ele deixar de participar. E a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça. Às vezes as pessoas dizem, para que contribuir com uma associação comercial? Não entendo o papel direito dela. Faz ela deixar de existir para ver sobre a importância. E de certa forma a cooperativa ela acaba gerando isso também. Porque eu lembro que há uns 7 anos atrás, quando a gente entrou numa ação, antes de eu falar disso, aqui tem mais uma ação que a cooperativa faz muito forte, às vezes não aparece, mas que é o apoio ao esporte em toda a região. Quando a gente fala do paraciclismo, quando a gente fala do futebol de salão, que os times da nossa região, todos eles têm o apoio da Sicredi União. O nosso Santa Rosa aqui, em Cerro Largo, São Luís Gonzaga, Entre Juiz. Hoje o Santa Rosa, né, meu prefeito, está mais vitorioso aí, apesar de ontem, mas ontem a batalha foi grande, né, dá para considerar uma vitória também. Mas quando ele começou, qual era o crédito que tinha em cima? Nenhum, porque ele estava iniciando, era um projeto totalmente novo. Quem foi o primeiro apoiador e segue apoiando até hoje, junto hoje com a prefeitura, com o STEF, a Sicredi União. Então é esse olhar que a gente tem de acreditar nas coisas e seguir investindo. Nós temos o programa União Faz a Vida, que o Fernando comentou dele, que surgiu aqui na nossa região e hoje ele está aí esparramado por todo o Brasil. O município que mais tem o programa, ou vou dizer assim, por mais tempo, 25 anos, é aqui do lado, Entre Juiz, que mantém. Por quê? Porque é um programa que dentro da cooperativa atinge 26 municípios e mais de 10 mil crianças que aprendem em sala de aula as matérias normais, mas com cooperação. Então vamos ter cidadãos melhores ali na frente. Tem muitas escolas da nossa região, dito por prefeitos e dito por secretários de educação, que se não fosse através do programa União Faz a Vida, os professores durante o ano todo não teriam nenhuma formação pedagógica. O União Faz a Vida leva a formação pedagógica para dentro das escolas. E já tem comprovação que a cada R$1 investido, isso gera uma transformação e impacto social superior a R$4, aonde a gente tem o programa União Faz a Vida. Nos últimos anos, a gente vem investindo de 2 a 3 milhões ano em educação através do programa União Faz a Vida, somente nas escolas da nossa região, dos municípios onde a gente atua. A gente fala da cooperação na ponta do lápis, que é levar a educação financeira para todos.
para as escolas, para as entidades. Quando a gente tem participação em feiras, a gente vai lá e leva educação financeira para os alunos. Quando a gente faz uma folha de pagamento numa empresa, a gente fala, a gente quer levar educação financeira. Poxa, vocês tinham que vender o juro mais alto para dar mais resultado. Não, a gente quer levar educação financeira para as pessoas saberem usar o dinheiro delas, para elas saberem poupar, para elas aprenderem o como fazer. Esse é o nosso papel. E isso custa para a cooperativa, porque em vez desse colaborador está gerando negócios, ele está gerando educação financeira. Mas é o maior e melhor investimento que nós estamos fazendo, porque a gente está formando cidadãos melhores desde o início. E tornando hoje até empresários melhores, porque estão olhando diferente quando passam por uma parte e recebem um pouco de educação financeira que é levada pelos nossos profissionais. Temos uma participação forte através das entidades, sindicatos, parcerias com sindicatos rurais, levando para as associações comerciais, Sindilojas. Então a gente tem toda essa cadeia, essa rede de participação, e aqui eu trago só 2 exemplos. Um deles é quando começou a pandemia, onde começou aquele fecha tudo, o comércio não vender, e a cooperativa ela tinha o olhar e o trabalho de realizar campanhas. Investe na cooperativa, compra produto e serviço, vai concorrer a carro, caminhonete, trator, e tinha vários prêmios. E a gente tinha uma campanha pré-montada para aquele ano, que começou a pandemia. Qual foi a decisão do conselho? Poxa, a gente não pode fazer isso, não faz sentido. Nós pegamos e investimos R$1.307.000 em prêmios, onde todo o comércio, independente de ser associado da Sicredi União, se ele fosse associado da Associação Comercial ou Sindilojas dos municípios da região, estaria participando. Toda a população dessa nossa região, próximo a 500 mil habitantes, mesmo não sendo associado do Sicredi, se comprasse no comércio local, estaria concorrendo. E nesse ano, então, o comércio local, através deste apoio de R$1.307.000 em prêmios, em cash, que era um vale compras, foi beneficiado durante a pandemia, porque a gente fez essa ação em parceria com Sindilojas, ACIs, para desenvolver o comércio local, e todo esse valor voltou para o comércio, porque como eram várias compras, as pessoas voltaram a comprar no comércio local. Então esse é o olhar, e hoje a gente tem, falando aqui de Santa Rosa, uma campanha muito legal acontecendo, que é o Compre Aqui, parceria Sindilojas, a CISAP, parabéns, porque quando as entidades começam a se unir, a gente vê a força que a gente tem, e às vezes a gente quer botar e mostrar brilhos, né, de uma ou de outra. Não, o brilho só acontece quando for em conjunto, quando for de forma cooperada. A gente tem essa ação acontecendo aí, então, para realmente valorizar cada vez mais o comércio local, que é mais um apoio do Sicredi em conjunto com a Prefeitura Municipal. Fechando essa cadeia, a gente olhando para tudo isso, a gente lançou no início desse ano o Programa Juntos. Que o Programa Juntos ele começa numa iniciativa de os nossos associados pedem muitos brindes do Sicredi. Não, quanto mais ele usar, ele vai acumular pontos e ele vai poder escolher os brindes que ele quer. Só que a gente achou que isso era pouco. Daí a gente foi olhando para essa ação do Juntos, e hoje todo associado trabalha com a cooperativa, utiliza os produtos e serviços, ele acumula pontos. E ele vai concorrer? Não, ele vai trocar os pontos dele por brindes da cooperativa, ou então ele vai trocar por cashback, ele vai trocar isso por dinheiro, ele vai transferir os pontos dele para outro associado, para um familiar, para acumular mais, ou então ele vai usar esses pontos e vai transferir para uma entidade, vai doar para uma entidade beneficente. Então, a geração de negócios que ele faz com a cooperativa vai gerar pontos que ele pode doar aqui para o Hospital Vida e Saúde para trabalhar lá a manutenção do Dom Bosco, que é a reconfiguração toda que precisa lá. É a cooperativa mais uma vez contribuindo. Não achando ainda que estava bom, a gente colocou mais um ingrediente no final, que é para valorizar as coisas locais. Esses pontos ele pode comprar no comércio local. Nesse primeiro momento, as empresas que estão participando são as empresas de serviço. Então, através dos negócios que eu realizo com o Sicredi, eu acumulo pontos, eu posso ir cortar o cabelo em algum credenciado, eu posso ir fazer a unha, eu posso ir comer uma pizza e assim por diante, e logo logo vai entrar as demais lojas também junto à ação. Isso é cooperar, é fazer com que os recursos que estão aqui na região não vão embora, não vão para o bolso de ninguém, fiquem na região e fiquem no bolso do nosso associado.
Gente, eu estou encerrando aqui. Corri, porque o Fernando me tomou uns 20 minutos, eu acho. Né? Mas é que ele tem bem mais história que eu, mas eu não podia encerrar aqui sem deixar um gostinho para vocês. São menos de 3 minutinhos. Nestes 110 anos, a gente tem um documentário muito legal que conta em 30 minutos 110 anos. Não é os 30 minutos que vai passar aqui, são 2 minutos e pouquinho para deixar esse gostinho e vontade. E a partir de amanhã esse documentário vai estar divulgado aí nas nossas redes sociais, vai estar disponível no YouTube, para que todos assistam e vejam aí em 30 minutos tudo de bom que aconteceu aí nesses 110 anos em toda a região. Então, vamos assistir um trailerzinho aí de 2 minutos dele. O cooperativismo é uma organização social.